E se alguém entrasse na sua vida sem pedir licença e mudasse tudo? Gabriel, aos 38 anos, vivia preso a uma rotina rígida e solitária na fazenda Santa Clara. Tudo era controle, silêncio e trabalho, até Helena chegar. Jovem, intensa e cheia de vida, ela bagunça a ordem perfeita dele e desperta sentimentos que nenhum dos dois planejou. Porque o amor não avisa. Ele simplesmente acontece. Essa é a história de Ela Não Pediu Licença. Fica até o final para descobrir se Gabriel vai ter coragem de viver esse amor. E já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Seu apoio faz toda a diferença. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Gabriel estendeu o braço e desligou o alarme antes do segundo bip, um hábito tão enraizado que seu corpo já despertava segundos antes do som ecoar. Sentou-se na cama, os pés tocando o chão frio de madeira, e respirou fundo 3 vezes. Parte da rotina. Sempre 3 respirações profundas antes de começar o dia. Seus 1,89 metros de altura faziam a cama king size parecer quase pequena. Gabriel se levantou, sentindo os músculos das costas protestarem levemente. Havia passado o dia anterior consertando cercas no setor norte, trabalho braçal que seus funcionários insistiam que ele não precisava fazer mais, mas que ele se recusava a delegar. Um homem que não trabalhava com as próprias mãos não merecia respeito, seu pai sempre dizia. A fazenda Santa Clara estava silenciosa naquele horário. Era o momento que Gabriel mais amava, quando tudo ainda estava em ordem, quando o dia era uma página em branco que ele poderia preencher exatamente como planejara. Não havia surpresas às 5 da manhã. Não havia imprevistos. Apenas a promessa reconfortante de que tudo seguiria o cronograma. Caminhou até o banheiro, seus passos pesados ecoando no corredor vazio. Acendeu as luzes e o rosto que o encarou no espelho era o de um homem de 38 anos que aparentava menos idade do que tinha. Cabelos loiros escuros mantidos sempre curtos, mandíbula quadrada por fazer desde a noite anterior, olhos castanhos que raramente mostravam qualquer emoção além de determinação. Seu corpo era o resultado de 15 anos de trabalho físico incessante, ombros largos, braços fortes marcados por veias salientes, mãos calejadas que conheciam tanto o teclado do computador quanto o cabo de uma enxada. 15 anos. 15 anos desde que assumirá a fazenda após a morte súbita do pai. Gabriel tinha apenas 23 anos quando o infarto levou Carlos embora numa manhã de sábado, deixando-o com uma propriedade endividada, funcionários apreensivos e uma mãe destroçada que se mudou para a capital 2 meses depois. Controle, seu pai costumava dizer, é o que separa o sucesso do fracasso. No momento que você perde o controle, você perde tudo. Foram 15 anos construindo algo sólido. 15 anos acordando às 5 da manhã, transformando cada centavo ganho em melhorias, em pagamento de dívidas, em estabilidade. E fez isso sozinho, com disciplina férrea e controle absoluto sobre cada aspecto da operação. Às 5h15, vestido com calças jeans escuras, camisa xadrez azul de manga comprida e botas de couro já gastas pelo uso, Gabriel desceu para a cozinha. A casa principal era grande demais para uma pessoa só. Sua mãe a havia decorado com amor, mas Gabriel nunca mudou nada depois que ela partiu. Simplesmente aprendeu a viver nos espaços vazios. Acendeu a cafeteira italiana, aquela que o pai usava todas as manhãs. Enquanto a água esquentava, abriu o tablet e conferiu a agenda do dia, tudo meticulosamente organizado em blocos de tempo. Foi quando estava terminando o café que o telefone tocou. 5h34. Ninguém ligava nesse horário. Alô? Bom dia, Gabriel. A voz de Marta soava hesitante. Desculpe ligar tão cedo. Algum problema? Não exatamente. É que ela já chegou. Gabriel franziu a testa. Quem chegou? A nova funcionária. Helena, a sobrinha da Rosa. Você aprovou a contratação semana passada. Gabriel fechou os olhos. Ele se lembrava. Rosa havia pedido um favor. A sobrinha estava se mudando de São Paulo. Precisava de emprego. Ele aprovara, mas havia deixado claro. Início na segunda-feira.
Hoje era a quinta. Por que ela está aqui hoje? O início estava agendado para segunda-feira. Ela disse que o apartamento em São Paulo já foi entregue. Que não tinha onde ficar. Preferiu vir direto. Pausa. Trouxe todas as malas. Gabriel sentiu a irritação subir. Ela deveria ter avisado. Temos protocolos. Eu disse isso. Mas ela é muito espontânea. Havia algo diferente no tom de Marta. Acho melhor você vir conhecê-la. Diga a ela para aguardar no escritório. Na verdade, ela está na varanda da casa principal. Disse que o amanhecer era lindo demais para ficar dentro de uma sala. Gabriel desligou com mais força do que necessário. 5h38. O dia já estava descarrilhando. Saiu pela porta da frente. A varanda contornava toda a casa, com cadeiras de balanço que ninguém usava há anos. E lá, sentada como se estivesse em casa, estava ela. Helena. Gabriel parou, por um momento esqueceu o que ia dizer. Ela era jovem. Muito jovem. Não devia ter mais de 21 anos. Cabelos loiros longos caíam em ondas sobre os ombros, ainda úmidos. A luz dourada do amanhecer fazia os fios brilharem. Pele clara, quase translúcida. Ela usava um vestido leve florido, completamente inadequado para uma fazenda. Sem mangas, chegando acima dos joelhos. Estava descalça, pés pequenos com esmalte azul nas unhas. Mas eram seus olhos que realmente o prenderam. Azuis. Azul intenso, profundo. E havia algo neles. Alegria genuína, vida pura. Ela segurava uma caneca. Sua caneca, Gabriel notou com irritação, e observava o horizonte onde o sol nascia. Gabriel limpou a garganta, recuperando a compostura. Ela se virou, e quando viu ele, seu rosto inteiro se iluminou com um sorriso que parecia capaz de aquecer a manhã fria. Bom dia, você deve ser o Gabriel. Tia Rosa fala tanto de você. Levantou-se num movimento fluido, colocando a caneca de lado. O vestido dançou ao redor de suas pernas enquanto ela se movia. Estendeu a mão. Gabriel tinha que abaixar o olhar para encontrar os olhos dela. Ela mal chegava ao seu ombro, seus 1,65 metros fazendo a diferença de altura entre eles ser quase cômica. Continuou Helena, sua voz melodiosa, vibrante. Que você transformou essa fazenda, que trabalha mais que todo mundo junto, que é super dedicado. Sou a Helena. Gabriel apertou a mão dela. Era pequena, delicada em sua mão grande e calejada, mas o aperto era firme, confiante. A pele dela era macia, quente. Ele soltou rapidamente. Na segunda-feira. Temos processos, Helena. A fazenda funciona com organização e planejamento. Sua voz saiu mais fria que pretendia, aquele tom de autoridade que usava com funcionários. O sorriso dela vacilou apenas um segundo antes de retornar, ainda mais brilhante. Eu sei. E desculpa mesmo. Fez uma careta adorável. Foi tudo tão rápido. Sabe? O apartamento, a mudança. Já tinha entregue tudo, e pensei, por que esperar? Posso começar a ajudar desde já. Ela falava rápido, gesticulando, todo o corpo envolvido na conversa. Havia uma energia nela que preenchia o espaço, que tornava impossível não prestar atenção. Temos processos, Helena. Gabriel cruzou os braços sobre o peito, uma postura que sabia ser intimidadora. Seu tamanho, seus braços fortes evidentes mesmo sob a camisa, a postura ereta que gritava autoridade. A fazenda funciona com organização. Seu quarto não está pronto. Seus uniformes não chegaram. E eu não tinha tempo para treinamento hoje. Mas se Helena estava intimidada, não demonstrou. Apenas sorriu mais. Não precisa se preocupar. Sério. Qualquer cantinho serve para dormir. E uniforme. Trouxe roupa simples. E treinamento. Ela se inclinou levemente para frente, aqueles olhos azuis fixos nos dele com uma intensidade surpreendente. Eu aprendo muito rápido. Só me diz o que fazer e eu faço. Não vou atrapalhar, prometo. Havia tamanha sinceridade que Gabriel ficou sem resposta. Ela realmente acreditava. Não era arrogância. Era confiança pura. E isso o incomodava.
Pessoas assim, que pulavam sem medir consequências, eram o tipo de imprevisibilidade que ele evitava. Você vai trabalhar no administrativo com Marta. Voz firme, definitiva. Ela vai te orientar. É importante que siga tudo exatamente como ela ensinar. Claro. Helena assentiu. Mas hesitou, mordendo o lábio. Tia Rosa disse que talvez eu pudesse ajudar com os animais também. Eu amo animais. Sempre quis trabalhar perto deles. O administrativo já foi definido. Mas posso fazer os dois. Urgência na voz agora. Prometo não deixar nada de lado. Se tiver tempo livre, se puder ajudar. Só quero ser útil, Gabriel. Ele estava prestes a recusar. Tinha a frase formada. Mas cometeu o erro de olhar diretamente para ela. Havia esperança naqueles olhos azuis. Esperança genuína, pura, vulnerável. E atrás dessa esperança, algo mais. Uma vulnerabilidade escondida. Gabriel reconheceu. Era a mesma que ele havia enterrado 15 anos atrás. Veremos. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Primeiro aprenda o básico, depois conversamos. O sorriso dela poderia iluminar a fazenda inteira. Sério? Obrigada. Impulsivamente pegou as duas mãos dele, apertando. Suas mãos desapareciam nas dele. Você não vai se arrepender. Helena. Retirou as mãos gentilmente. Vamos com calma. Sim, com calma. Um dia de cada vez. Ela estava radiante. Desculpa, fico empolgada. É meu problema, eu me jogo de cabeça nas coisas. Sua mãe deveria ter te ensinado freios, Gabriel pensou. Marta está te esperando. Perfeito. Pegou a caneca e entregou. Desculpa ter pegado sem pedir. Prometo pedir da próxima. Enquanto ela descia os degraus, Gabriel ficou parado. Ela cantarolava baixinho, e mesmo de longe ele via a energia que emanava dela. Marta apareceu com documentos. E então, Gabriel observou Helena entrar no escritório, acenando para funcionários. Ela é intensa. Marta riu. Intensa é uma boa palavra. Mas tem algo nela, não tem? Algo que faz você querer sorrir. Gabriel não respondeu. Porque Marta estava certa. E isso o preocupava. Olhou o relógio. 6:12. 42 minutos de atraso. E tinha a sensação de que isso era só o começo. A primeira semana com Helena foi um exercício de paciência que testou todos os limites de Gabriel. Ela não seguia protocolos. Não por rebeldia, mas porque simplesmente não conseguia se conter dentro de caixinhas. Seu espírito livre parecia incapaz de compreender por que tudo precisava ser tão rígido, tão estruturado. Na segunda-feira, Gabriel a encontrou reorganizando todo o sistema de arquivos do escritório. O que você está fazendo? Ele parou na porta, observando pilhas de documentos espalhados pela mesa que Marta mantinha impecavelmente organizada. Helena se virou, cabelos loiros presos num rabo de cavalo alto que balançava quando ela se movia. Usava jeans e uma blusa branca simples, finalmente algo mais apropriado. Mas mesmo a roupa casual não diminuía a energia vibrante que emanava dela. Reorganizando. Anunciou com entusiasmo, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. O sistema antigo era por data, mas faz muito mais sentido organizar por tipo de documento e depois por relevância. Assim fica mais fácil encontrar tudo. Marta organizou daquele jeito por uma razão. Gabriel entrou no escritório, sua presença imponente fazendo o espaço parecer menor. Funcionou perfeitamente por 10 anos. Eu sei, mas... Helena pegou duas pastas, comparando. Olha só. Se você precisa de todos os contratos de fornecedores, com o sistema antigo você tem que procurar em 6 meses diferentes. Com esse novo, está tudo junto. Mais eficiente. Ela tinha um ponto. Gabriel odiava admitir, mas tinha. Você deveria ter perguntado antes de mudar. Disse, mantendo o tom firme. E cadê a Marta? Foi resolver algo na cidade. Disse que eu podia continuar sozinha, que confiava em mim. Helena sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Ela é incrível, sabia?
Super paciente comigo. Mesmo quando faço milhões de perguntas. Gabriel podia imaginar. Marta era paciente, mas até ela devia estar sendo testada. Termine isso hoje. E amanhã, antes de mudar qualquer coisa, você pergunta: entendido? Entendido, chefe. Ela fez uma continência brincalhona. Chefe. Ninguém o chamava de chefe. Senhor Gabriel, alguns dos mais velhos. Gabriel, a maioria. Mas chefe tinha um tom de informalidade que era ao mesmo tempo irritante e estranhamente agradável. Na terça, ele a encontrou na cozinha às 7 da manhã, preparando o café da manhã para todos os funcionários. Helena, o que? Bom dia! Ela se virou do fogão, uma espátula na mão, avental amarrado na cintura. A cozinha cheirava a ovos mexidos, bacon, pão torrado. Descobri que ninguém toma café direito aqui. Todo mundo come rápido, em pé, antes de trabalhar. Então pensei, por que não fazer um café reforçado? Todo mundo trabalha melhor alimentado. Ninguém pediu isso. Eu sei, mas... Ela serviu um prato e empurrou para ele. Experimenta. Aposto que você só tomou café preto e talvez uma torrada seca. Ela estava certa. Como ela sabia? Gabriel olhou para o prato. Ovos mexidos, bacon crocante, torradas com manteiga, frutas cortadas. Parecia caseiro, convidativo. Não tenho tempo para... 5 minutos. Ela interrompeu, apontando a espátula para uma cadeira. Senta. Com 5 minutos não vão arruinar seu cronograma perfeito. Havia um desafio naqueles olhos azuis. E Gabriel se pegou sentando, mais por surpresa da ousadia dela que por concordância. Os ovos estavam perfeitos, cremosos, temperados na medida certa. Onde aprendeu a cozinhar assim? Minha mãe. Helena voltou ao fogão. Ela dizia que comida feita com carinho alimenta mais que o corpo. Alimenta a alma também. Funcionários começaram a chegar, atraídos pelo cheiro. João, seu Antônio, Marcos. Todos pararam surpresos. Bom dia, pessoal. Helena acenou. Tem café reforçado para todo mundo. Sentem, comam. Considerem um presente de boas-vindas da novata. Gabriel observou enquanto seus funcionários, homens acostumados a rotinas rígidas, sentavam timidamente e aceitavam os pratos que ela servia com um sorriso genuíno para cada um. Observou enquanto eles comiam, inicialmente em silêncio, mas depois começando a conversar. Pequenos comentários sobre o trabalho do dia, sobre família, sobre o tempo. Quando foi a última vez que havia riso na cozinha durante o café? Ela é um furacão, né? Seu Antônio, o funcionário mais velho, comentou ao lado de Gabriel, voz baixa. Mas do tipo bom. Tipo que limpa a poeira acumulada. Na quarta-feira, Gabriel fez sua ronda matinal pelos estábulos e parou ao ouvir uma voz. Helena estava lá, dentro do box do Trovão, o cavalo mais velho da fazenda. Aquele que havia pertencido a seu pai. Ela estava sentada na palha limpa, pernas cruzadas, e Trovão estava deitado com a cabeça no colo dela. Ela acariciava suas orelhas enquanto cantava. Baixinho, uma melodia suave que Gabriel não reconhecia. O que você está fazendo? Sua voz saiu mais áspera que pretendia. Helena olhou para cima, sem parar de acariciar Trovão. Fazendo companhia. Tia Rosa me contou sobre a pata dele, que está sensível. Animais machucados precisam de companhia. Acalma eles. Você deveria estar no escritório. Terminei tudo que Marta me passou. Ela voltou a atenção para o cavalo. Ele é lindo. Sabia? Tia Rosa me contou que era do seu pai. Que vocês eram inseparáveis. Gabriel sentiu algo apertar no peito. Ninguém falava sobre seu pai. Ninguém ousava. Isso não é da sua conta. Desculpa. Helena olhou para ele, genuinamente arrependida. Não queria ser intrometida. É que... Ela acariciou o pescoço de Trovão. Quando você ama alguém, as coisas que eles amavam continuam especiais.
Trovão deve ter tantas memórias. Deve sentir falta dele também. A simplicidade da observação o desarmou. Ele está com 24 anos. Gabriel ouviu-se dizer, voz mais suave, velho para um cavalo, mas ainda forte. Helena sorriu. Ainda tem vida nele. Só precisa de cuidado, de carinho. Ele tem os melhores veterinários, a melhor ração, tudo o que precisa. Precisa de amor também. Ela disse simplesmente. Todos precisamos. Gabriel não respondeu. Apenas ficou ali, observando aquela jovem de 21 anos, com seus cabelos loiros caindo sobre os ombros, sua pele clara contrastando com o pelo escuro do cavalo, seus olhos azuis cheios de uma compaixão que parecia antiga demais para sua idade. Posso ficar com ele? Ela perguntou. Nas tardes, depois do trabalho? Só para fazer companhia. Ele deveria dizer não. Deveria manter as distâncias, os limites. Pode, mas com cuidado. Nada de montaria. O sorriso dela valeu cada regra quebrada. Na quinta noite, Gabriel estava em seu escritório particular na casa, revisando contratos, quando ouviu música. Baixa, mas inconfundível. Desceu e encontrou Helena na sala de estar, aquela que ele nunca usava. Ela havia acendido a lareira que não era acesa há anos, e estava dançando sozinha, descalça, ao som de uma música suave que tocava no celular dela. Os cabelos loiros soltos balançavam conforme ela se movia, o vestido simples que usava rodando levemente. Ela estava completamente perdida no momento, olhos fechados, um pequeno sorriso nos lábios. Gabriel ficou na porta, observando. Havia algo hipnótico naquela cena. A forma como ela se movia, completamente livre, sem autoconsciência. A luz do fogo dançando em seu cabelo, em sua pele clara. A graça natural de cada movimento. Ela era tão pequena comparada a ele, tão delicada. Mas havia uma força nela que não tinha nada a ver com tamanho físico. Não sabia que você estava aí. Helena abriu os olhos, parando. Não parecia envergonhada, apenas surpresa. O que você está fazendo? Dançando. Ela respondeu simplesmente. Você deveria tentar. Liberta. Eu não danço. Todo mundo dança. Alguns só esqueceram como. Ela estendeu a mão. Vem, Helena. Por favor. Aqueles olhos azuis encontraram os dele. Só uma música. Prometo que não vou morder. Ele deveria recusar. Deveria manter a distância profissional. Mas seus pés se moveram antes que sua mente pudesse protestar. Quando ele pegou a mão dela, tão pequena na sua, tão quente, algo mudou no ar. Helena posicionou a outra mão no braço dele. Seus dedos nem conseguiam envolver a circunferência, e começou a guiá-lo. Você é tão tenso. Ela murmurou. Relaxa. É só sentir a música. Eu não sei o que fazer. Não precisa saber. Só precisa sentir. Gabriel olhou para baixo. O topo da cabeça dela mal chegava ao seu peito. Ele tinha que curvar o pescoço para vê-la direito. A diferença de tamanho era quase absurda. Ele com seu 1,89 metros, ela com seu 1,65 metros. Ela parecia tão frágil em seus braços, mas ao mesmo tempo havia uma solidez nela, uma presença que desafiava a física. Eles se moveram lentamente, sem técnica, apenas acompanhando a música. Gabriel podia sentir o calor dela, podia sentir seu perfume, algo floral, leve, que parecia combinar perfeitamente com ela. Por que você veio para cá? Ele se ouviu perguntar. De verdade. Não a história do apartamento. A verdade. Helena olhou para cima, aqueles olhos azuis encontrando seus olhos castanhos. Porque estava me perdendo. Disse com honestidade crua. Em São Paulo, em tudo. Cada dia eu acordava e não me reconhecia. Estava vivendo no automático. Sabe? E de repente tive um ataque de pânico tão forte que achei que ia morrer. Ela segurou a mão dele um pouco mais forte. Foi quando percebi que eu já estava morrendo. Só que devagar. Então escolhi viver. E viver era vir para uma fazenda no interior trabalhar para um desconhecido? Viver era recomeçar. Era escolher algo diferente.
Era ter coragem de mudar. A música terminou, mas eles não se afastaram imediatamente. Ficaram ali, na sala iluminada apenas pela lareira, muito próximos, muito conscientes um do outro. Você me assusta, Gabriel admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Por quê? Porque você é caos. E eu preciso de ordem. Ou talvez... Helena tocou levemente o peito dele, sobre o coração. Você só se acostumou tanto com a solidão que esqueceu que viver também é caótico. Também é imprevisível. Imprevisível é perigoso. Ou libertador. Eles se encararam, e algo passou entre eles. Algo não dito, mas profundamente sentido. Gabriel viu o momento em que os olhos dela desceram para seus lábios, viu o pequeno suspiro que escapou, viu a indecisão naquele rosto jovem e bonito. Ele deu um passo para trás. Precisava. Mais um segundo e ele faria algo imprudente. É tarde. Você deveria descansar. Gabriel. Boa noite, Helena. Ele saiu da sala rapidamente, subindo as escadas com passos pesados. No quarto, encostou na porta fechada, coração batendo mais rápido que deveria. 5 dias. Apenas 5 dias desde que ela chegará. E seu mundo cuidadosamente construído já estava rachando. O fim de semana trouxe uma tempestade que ninguém esperava. Sábado amanheceu com céu negro, nuvens pesadas prometendo dilúvio. Gabriel estava verificando as fechaduras dos galpões quando a chuva começou. Não foi gradual, foi súbita, violenta, como se o céu tivesse se rasgado de uma vez. Ele correu para o estábulo principal, completamente encharcado em segundos. A chuva era tão forte que mal conseguia enxergar metros à frente. Dentro do estábulo, encontrou caos. Os cavalos estavam agitados com os trovões. Relinchos assustados ecoavam. E no meio de tudo, tentando acalmar uma égua particularmente nervosa, estava Helena. Helena, sai daí. Ela estava no box, cabelos loiros completamente molhados grudados no rosto e pescoço, roupas encharcadas coladas ao corpo. A égua, Lua, uma das mais temperamentais, estava nas patas traseiras, perigosamente perto dela. Ela está apavorada. Não posso deixá-la assim. Você vai se machucar. Sai agora. Um raio caiu perto, iluminando tudo por um segundo. Lua relinchou alto, virando bruscamente. Seu flanco bateu em Helena, jogando-a contra a parede do box. Gabriel não pensou. Saltou a porteira, colocando-se entre Helena e a égua. Seus 1,89 metros e presença imponente fizeram Lua recuar. Com movimentos firmes mas gentis, ele segurou as rédeas, falando baixo, constante. Calma, menina. Calma. Está tudo bem. Eu estou aqui. A égua gradualmente se acalmou, seus relinchos diminuindo. Gabriel continuou falando, acariciando seu pescoço, até que ela estivesse completamente tranquila. Só então ele se virou para Helena. Ela estava encostada na parede, uma mão no ombro, rosto pálido. Mas seus olhos azuis o encaravam com determinação teimosa. Você está machucada? Estou bem. Helena. Ele se aproximou, dominando o espaço pequeno. Você está machucada? Só bateu. Vai ficar roxo, mas não quebrou nada. Gabriel examinou o ombro dela com cuidado, seus dedos grandes e calejados surpreendentemente gentis. Já estava começando a inchar. Precisa de gelo. Agora. Os cavalos. Eu cuido dos cavalos. Você vai para casa. Gabriel, eu posso ajudar. Não é uma sugestão, Helena. É uma ordem. Sua voz saiu mais dura que pretendia, produto do medo que sentiu ao vê-la em perigo. Você vai para casa, coloca gelo e descansa. Entendeu? Ela o encarou, e pela primeira vez desde que chegará, Gabriel viu raiva naqueles olhos normalmente cheios de alegria. Eu não sou frágil. Eu não disse que era. Mas é o que está pensando, que sou só uma menina da cidade que não sabe de nada, que precisa ser protegida. Você poderia ter quebrado o ombro. Aquela égua tem quase 500 quilos. E você acha que eu não sei disso? Acha que sou idiota? Ela deu um passo em direção a ele,
tendo que inclinar a cabeça completamente para trás para encontrar seus olhos. A diferença de altura fazia a raiva dela parecer quase cômica, mas havia fogo genuíno ali. Eu cresci em fazendas. Eu sei lidar com cavalos. Só porque sou jovem, porque sou pequena, porque sou mulher, não significa que não sei o que estou fazendo. Não é sobre isso. Então é sobre o quê? Ela o cutucou no peito com o dedo indicador. Sobre você não conseguir aceitar que alguém faça algo fora do seu controle perfeito? Que alguém tome decisões sem sua permissão. Gabriel segurou o pulso dela, parando o movimento. Sua mão envolvia completamente o pulso fino dela. É sobre eu não querer ver você se machucar. As palavras saíram mais altas, mais reveladoras do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva no telhado e pelos movimentos inquietos dos cavalos. Helena o encarou, olhos arregalados. Ele podia sentir o pulso dela acelerando sob seus dedos. Por que se importa? A voz dela saiu baixa, vulnerável. Sou só uma funcionária. Você não é. Gabriel parou, percebendo o que estava prestes a dizer. Soltou o pulso dela como se queimasse. Só vai para casa. Por favor. Ele saiu do box antes que pudesse fazer ou dizer algo mais estúpido. Horas depois, quando a tempestade havia passado e todos os animais estavam seguros e calmos, Gabriel voltou para casa. Já era noite. Ele estava exausto, sujo, molhado. A casa estava escura exceto por uma luz na cozinha. Helena estava lá, sentada à mesa, uma bolsa de gelo no ombro. Ela havia trocado de roupa. Agora usava um moletom grande demais, provavelmente emprestado de rosa, e calças de pijama. Os cabelos loiros estavam secos, caindo em ondas sobre os ombros. Ela olhou para cima quando ele entrou, e a raiva havia desaparecido de seus olhos. No lugar, havia apenas preocupação. Você está bem? Estou. Você? O ombro dói, mas vai ficar bom. Ela fez uma pausa. Desculpa por ter gritado com você. Gabriel puxou uma cadeira e sentou, sentindo o corpo inteiro reclamar. Tinha 38 anos, não mais 20. Esses dias longos cobravam seu preço. Não. Você tinha razão. Ele passou a mão pelo cabelo molhado. Eu subestimei você. Não foi justo. E você tinha razão também. Fui imprudente. Deveria ter saído do box quando a égua ficou muito agitada. Ela empurrou uma caneca para ele. Fiz chá. Achei que você precisaria. Ele pegou a caneca, o calor reconfortante contra suas mãos frias. Camomila com mel. Como ela sabia? Gabriel? Helena hesitou, mordendo o lábio. Por que você se importa? De verdade. Ele tomou um gole do chá, ganhando tempo. A pergunta pairou no ar entre eles, pesada de significado. Não sei. Foi a resposta mais honesta que conseguiu dar. Você está aqui há menos de 2 semanas e de alguma forma... Não sei. Não consigo imaginar a fazenda sem você já. Ela sorriu, pequeno mas genuíno. É porque eu trouxe vida para cá. Tia Rosa me contou. Sabe? Como a fazenda era antes, quando seus pais estavam aqui. Tinha riso, tinha música, tinha amor. E depois que eles foram embora, tudo ficou silencioso. Era mais fácil assim. Mais fácil ou mais seguro? Gabriel não respondeu. Eram a mesma coisa, não eram? Minha vida inteira tem sido sob controle. Disse finalmente. Desde que meu pai morreu. Se eu controlasse tudo, planejasse tudo, então nada poderia dar errado. Nada poderia me machucar de novo. Mas você está sozinho. Helena tocou levemente a mão dele sobre a mesa. Tem toda essa gente ao seu redor, toda essa fazenda funcionando perfeitamente, mas você está completamente sozinho. A verdade das palavras dela o atingiu como um soco. E se eu soltar o controle? E se eu deixar alguém entrar e tudo desmoronar de novo? E se não desmoronar? Ela entrelaçou os dedos nos dele, pequenos e quentes contra os dele, grandes e calejados. E se for justamente o contrário? E se soltar o controle for o que finalmente te liberta? Gabriel olhou para suas mãos unidas. A diferença era gritante.
A mão dele engolia a dela, tosca contra delicada, escura contra clara. Mas de alguma forma encaixavam. Você me assusta, admitiu novamente. Eu sei. Você também me assusta. Ele olhou para cima, surpreso. Eu? Você representa tudo que eu fugi em São Paulo. Helena explicou. Controle, rigidez, viver pela agenda. Mas ao mesmo tempo, ela apertou a mão dele. Você é a pessoa mais dedicada que já conheci. Você se importa tanto, Gabriel. Com os animais, com os funcionários, com essa terra. Você só esqueceu de se importar consigo mesmo. Não sei como fazer isso. Então deixa eu te mostrar. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo. Um dia de cada vez. Sem pressão. Sem expectativas. Só, vivendo. Você tem 21 anos. Ele disse de repente. Eu tenho 38. Você deveria estar com alguém da sua idade. Alguém que possa te dar uma vida cheia de aventuras, de espontaneidade. Idade é só um número. Helena segurou a mão dele com as duas dela agora. E eu não quero alguém da minha idade que não sabe o que quer da vida. Quero alguém que seja real, que seja sólido. Alguém que me faça querer ser melhor. Helena, não toma nenhuma decisão agora. Ela interrompeu gentilmente. Só, pensa no que eu disse, ok? E quando estiver pronto, se estiver pronto, a gente conversa. Ela se levantou, ainda segurando o gelo no ombro, e parou ao lado da cadeira dele. Gabriel tinha que olhar para cima para vê-la. Posição incomum para ele, que sempre olhava para baixo para as pessoas. Ela se inclinou e beijou sua testa, leve e delicado. Boa noite, Gabriel. E obrigada por me salvar hoje. Meu cavaleiro de armadura molhada. Ela saiu da cozinha, deixando-o sozinho com seu chá e seus pensamentos turbulentos. Gabriel encostou na cadeira, passando a mão pelo rosto. Aquele beijo simples na testa havia significado mais do que qualquer gesto mais ousado poderia ter significado. Pela primeira vez em 15 anos, ele se permitiu considerar que talvez, apenas talvez, solidão não fosse sinônimo de segurança. E que soltar o controle não significaria perder tudo. Significaria ganhar algo que ele nem sabia que estava faltando. A semana seguinte foi diferente. Sutilmente, mas diferente. Gabriel não fez grandes mudanças. Não repentinamente se tornou uma pessoa diferente. Mas pequenas coisas começaram a acontecer, pequenas fissuras na armadura que ele havia construído tão cuidadosamente. Na segunda de manhã, quando Helena preparou o café da manhã novamente para todos, Gabriel sentou com os funcionários. Apenas sentou, comeu, ouviu as conversas. João falava sobre o aniversário da filha. Seu Antônio reclamava das dores nas costas, mas com humor. Marcos mostrava fotos do neto recém-nascido. Gabriel percebeu que não sabia desses detalhes das vidas deles. Trabalhavam juntos há anos, mas ele nunca havia realmente se sentado para conversar. Tá tudo bem, chefe? João perguntou, notando o silêncio de Gabriel. Tá. Só, pensando. Helena, servindo mais café, piscou para ele. Um pequeno gesto de aprovação. Na terça, ele encontrou-a nos estábulos à tarde, como de costume. Desta vez, em vez de apenas verificar e ir embora, ele ficou. Posso fazer companhia? Os olhos azuis dela se iluminaram. Sempre. Eles sentaram juntos no feno limpo, trovão deitado entre eles. Helena lia em voz alta, 100 anos de solidão, desta vez, e Gabriel apenas ouvia. Sua voz era melodiosa, envolvente. Ela fazia vozes diferentes para personagens diferentes, se empolgava nas partes intensas, ria sozinha nos momentos engraçados. Gabriel se pegou observando mais ela que prestando atenção na história. A forma como ela gesticulava enquanto lia, como seus cabelos caíam sobre o rosto e ela os tirava distraidamente, como seu sorriso aparecia natural nos momentos felizes da narrativa. Você está me ouvindo ou só olhando? Ela perguntou de repente, sem tirar os olhos do livro, mas com um sorriso nos lábios. Ambos. Honesto. Gosto. Na quarta, ele a levou para conhecer os pastos mais distantes,
aqueles que ela ainda não havia visto. Montaram cavalos, ela uma égua marrom mansa, ele seu cavalo preto, Sombra. Helena montava bem. Melhor do que bem. Havia uma conexão natural entre ela e o animal, uma compreensão que não podia ser ensinada. Onde aprendeu a montar assim? Gabriel perguntou enquanto cavalgavam lado a lado. Fazenda do meu tio. Eu vivia montada quando criança. Ela sorriu, nostálgica. Era meu lugar favorito no mundo. Em cima de um cavalo, você é livre. Nada pode te alcançar. Eles pararam no topo de uma colina que dominava toda a propriedade. Dali dava para ver os pastos verdes se estendendo, o gado pontilhando a paisagem, a casa principal ao longe, os funcionários trabalhando como formigas organizadas. É lindo, Helena murmurou. Você construiu tudo isso? Meu pai começou. Eu só mantive vivo. Você fez muito mais que isso. Tia Rosa me contou como era quando você assumiu. A fazenda estava falida. Todos achavam que você ia vender. Mas você lutou. Trabalhou dias e noites. Sacrificou tudo. Não tive escolha. Sempre temos escolha. Ela olhou para ele. Você escolheu ficar. Escolheu lutar. Isso diz muito sobre quem você é. O vento soprava, fazendo os cabelos loiros dela voarem. Gabriel teve o impulso súbito de tocá-los, de sentir se eram tão macios quanto pareciam. E quem você acha que eu sou? Helena considerou a pergunta com seriedade. Acho que você é alguém que ama profundamente, mas tem medo de mostrar. Alguém que carrega o peso do mundo nos ombros porque acha que mais ninguém consegue. Alguém que está tão acostumado a ser forte que esqueceu que não precisa ser forte o tempo todo. Cada palavra era uma verdade que ele nunca havia admitido para si mesmo. E você? Ele perguntou. Quem é Helena? Eu sou. Ela sorriu, mas havia tristeza ali. Eu sou alguém que passou tanto tempo fingindo estar bem que esqueceu o que era ser genuína. Que pulava de coisa em coisa tentando preencher um vazio. Que precisou quase morrer de ansiedade para perceber que não estava vivendo. E agora? Está vivendo agora? Ela olhou para ele, para a fazenda, para o céu aberto acima deles. Pela primeira vez em anos. Sim. Estou vivendo. Eles ficaram ali por mais tempo do que Gabriel havia planejado. Muito mais. Mas ele descobriu que não se importava. O cronograma podia esperar. Este momento não podia. Na quinta noite, Gabriel tomou uma decisão. Bateu na porta do quarto de Helena no anexo da casa onde os funcionários moravam. Eram 9 da noite, tarde para visitas, mas ele precisava fazer isso antes que perdesse a coragem. Gabriel? Ela abriu a porta, surpresa. Usava pijama simples, shorts e camiseta, cabelos presos num coque bagunçado. Sem maquiagem, rosto limpo. Ela parecia ainda mais jovem assim. Posso entrar? Claro. Ela se afastou, deixando-o passar. O quarto era pequeno, mas ela já havia feito dele seu. Fotos nas paredes, família, amigos, lugares que visitará. Plantas na janela. Livros empilhados na mesinha de cabeceira. Roupas dobradas na cadeira. Gabriel se sentiu enorme ali, seu 1,89 metros fazendo o espaço parecer minúsculo. Aconteceu algo? Helena perguntou, preocupada. Não. Sim. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso de uma forma que não se sentia há anos. Preciso falar algo e se eu não falar agora não vou ter coragem depois. Ela sentou na cama, pernas cruzadas, esperando. Gabriel ficou de pé, dominando o espaço, mas se sentindo completamente vulnerável. Você chegou aqui há 2 semanas e 4 dias. E nesse tempo você virou tudo de cabeça para baixo. As rotinas que eu mantive por 15 anos, as regras que eu segui religiosamente, tudo desmoronou. E eu passei esses dias tentando manter o controle, tentando não deixar você afetar nada. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas a verdade é que você já afetou tudo. Eu acordo e a primeira coisa que penso é se vou te ver. Eu ajusto minhas rondas para passar pelos lugares onde sei que você estará. Eu fico mais tempo na cozinha porque você está lá. Ele olhou para ela,
completamente desarmado. Eu não sei o que é isso. Não sei dar nome. Mas sei que quando você se machucou no sábado, eu senti um medo que não sentia há 15 anos. E sei que quando você sorri para mim, algo dentro de mim que estava morto volta a respirar. Helena tinha os olhos marejados, brilhando à luz suave do abajur. Gabriel, espera. Deixa eu terminar. Ele se ajoelhou na frente dela, ficando na altura dos olhos dela pela primeira vez. Você tem 21 anos. Eu tenho 38. Você é cheia de vida, de sonhos, de futuro pela frente. Eu sou um homem que passou metade da vida enterrado em responsabilidades e controle. Não faz sentido. Eu sei que não faz. Mas eu quero tentar. Sua voz saiu rouca, vulnerável. Quero tentar deixar você entrar. Quero tentar soltar o controle e ver o que acontece. Quero. Ele pegou as mãos dela, tão pequenas nas suas. Quero te conhecer de verdade. Não como funcionária. Não como hóspede. Como Helena. A pessoa que trouxe luz de volta para essa fazenda. Para mim. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Você tem certeza? Porque eu não vim aqui procurando isso. Vim fugindo de relacionamentos ruins, de expectativas, de pressão. Mas então te conheci. Ela sorriu através das lágrimas. E você é tudo que eu não sabia que estava procurando. Não tenho certeza de nada. Gabriel admitiu. Exceto que não quero continuar vivendo do jeito que vivia. Não quero mais acordar sozinho numa casa vazia, passar o dia inteiro focado apenas em trabalho, dormir exausto só para recomeçar tudo. Quero mais. E acho que esse mais tem a ver com você. Helena soltou as mãos dele e colocou as palmas no rosto dele, pequenas e quentes contra sua mandíbula áspera. Então vamos devagar. Ela disse suavemente. Sem pressão. Sem expectativas de como isso deveria ser. Só, descobrindo juntos. Pode ser assim? Pode. Ele cobriu as mãos dela com as suas. Mas preciso que você saiba, eu não sei como fazer isso. Não tive relacionamentos de verdade em 15 anos. Vou errar. Vou querer controlar coisas. Vou ter medo e talvez recuar. E eu vou ser muito intensa às vezes. Vou falar demais, sentir demais, me jogar de cabeça quando deveria ir com calma. Ela sorriu. Vamos ser uma bagunça. Uma linda bagunça. Ele se pegou sorrindo de volta. Posso te beijar? Helena perguntou baixinho. A pergunta o pegou de surpresa. Ele estava tão acostumado a estar no controle que ter alguém pedindo permissão, dando-lhe a escolha, era libertador. Sim. Ela se inclinou para a frente, e ele subiu um pouco, encontrando-a no meio. Quando os lábios dela tocaram os dele, suaves e quentes, Gabriel sentiu 15 anos de solidão se quebrarem como vidro. O beijo foi gentil, exploratório. Ela tinha gosto de menta e algo doce. Suas mãos ainda estavam no rosto dele, e as dele encontraram a cintura dela, tão fina que seus dedos quase se encontravam nas costas. Quando se afastaram, Gabriel encostou a testa na dela. Gabriel acordou antes do alarme, como sempre. Mas agora, quando olhava para o lado, havia alguém ali. Helena dormia profundamente, cabelos loiros espalhados pelo travesseiro, rosto tranquilo na luz suave do amanhecer que entrava pela janela. Ela dormia de lado, uma mão debaixo do travesseiro, os lábios ligeiramente entreabertos. 1 ano. 1 ano desde que ela chegará sem avisar, sem pedir licença, e transformará tudo. Gabriel se levantou silenciosamente para não acordá-la. Desceu para a cozinha, preparou o café, e sorriu ao ver o recado grudado na geladeira com um imã em forma de cavalo. Bom dia, meu urso rabugento. Preparei massa de panqueca ontem à noite. Só esquentar a chapa. Te amo. Urso rabugento. Ele tinha 39 anos, 1,89 metros, braços que levantavam fardos de ração como se fossem plumas, e ela o chamava de urso rabugento. E ele adorava. A fazenda estava diferente agora. Ainda funcionava com eficiência, ainda era lucrativa, ainda mantinha os mesmos padrões altos. Mas havia algo mais.
Havia risos durante o trabalho. Havia funcionários que cantarolavam enquanto faziam suas tarefas. Havia flores nas janelas do escritório e música na cozinha. Helena não havia apenas mudado Gabriel. Havia mudado toda a dinâmica da fazenda. Ela agora trabalhava oficialmente como gerente administrativa assistente. Marta insistira, dizendo que precisava da ajuda e que Helena merecia o título oficial. Mas nas tardes, ainda podia ser encontrada nos estábulos, conversando com os cavalos, lendo para Trovão, que aos 25 anos ainda estava forte e claramente adorava a atenção. Bom dia! A voz sonolenta veio da porta. Gabriel se virou e viu Helena apoiada no batente, vestindo uma de suas camisas que ia até meio de suas coxas, cabelos bagunçados, olhos ainda pesados de sono. Ela nunca pareceu mais linda. Bom dia, dorminhoca. Que horas são? 6:30. Meu Deus, você me contaminou. Ela bocejou, caminhando até ele. Há 1 ano eu não acordava antes das 10 nos finais de semana. Gabriel a puxou para seus braços, ela desaparecendo contra seu peito como sempre fazia. Perfeito encaixe. Não é contaminação. É transformação. É a mesma coisa. Ela olhou para cima. Mas não estou reclamando. Eles prepararam café juntos, dançando ao redor um do outro na cozinha num balé familiar. Gabriel fazia as panquecas enquanto Helena preparava frutas. Ela roubava pedaços de morango e ele fingia não perceber. Joaquim me disse ontem que quer expandir o setor leiteiro. Helena comentou, sentando-se à mesa. Eu sei. Conversamos na semana passada. E o que você acha? Acho que faz sentido. O mercado está bom, temos o espaço. Ele colocou um prato na frente dela. Mas queria sua opinião também. Minha opinião? Ela pareceu surpresa. Você é a gerente administrativa assistente. E? Ele sentou ao lado dela. E você é minha companheira. Eu confio no seu julgamento. O sorriso que ela deu valeu mais que qualquer lucro. Acho que devemos fazer. Mas devagar. Testar com um lote pequeno primeiro, ver como funciona, e então expandir. Exatamente o que eu pensei. Viu? Estamos ficando parecidos. Ela cutucou-o brincalhonamente. Deus me livre. Se eu ficar parecido com você, vou começar a reorganizar coisas sem avisar. Ei! Isso foi meses atrás. E você admitiu que meu sistema era melhor. Admiti sob protesto. Mentiroso. Eles comeram em confortável silêncio por um momento. Então Helena pausou, garfo no ar. Gabriel? Você é feliz? Ele olhou para ela. Realmente considerou a pergunta. Felicidade era um conceito que ele havia abandonado há muito tempo. Contentamento era o máximo que almejava. Mas agora... Sim, disse, surpreso pela certeza na própria voz. Sou feliz. Você? Mais do que jamais pensei ser possível. Ela apoiou o queixo na mão, observando-o. Sabe o que é engraçado? Vim para cá fugindo. Fugindo de São Paulo, de pressão, de expectativas. E acabei encontrando exatamente o que precisava. E o que era? Propósito. Pertencimento. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Amor. Gabriel entrelaçou os dedos nos dela, grande e pequeno, áspero e suave, escuro e claro. Opostos que de alguma forma se completavam. Eu te amo. As palavras saíram naturais, verdadeiras. Era a primeira vez que ele dizia em voz alta, e era assustador e libertador ao mesmo tempo. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas ela estava sorrindo. Eu te amo também. Amo seu jeito teimoso. Amo como você se importa com tudo e todos. Amo como você está tentando, todo dia, ser uma versão menos controladora de si mesmo. Ela riu molhado. Amo tudo, até suas manias irritantes. Eu não tenho manias irritantes. Você alinha os lápis por ordem de tamanho. É organização. Você confere se eu tranquei a porta 3 vezes toda a noite. É segurança. Você não consegue assistir um filme sem comentar sobre as imprecisões da vida rural. Mas são imprecisas. Helena riu, aquele som que ele adorava, que enchia a casa de vida. Viu? Manias irritantes.
Mas eu te amo mesmo assim. Gabriel puxou-a para seu colo, ela praticamente desaparecendo contra seu corpo grande. Beijou seu cabelo, seu rosto, finalmente seus lábios. Obrigado. Ele murmurou contra sua boca. Por quê? Por não desistir. Por continuar empurrando mesmo quando eu empurrei de volta. Por me mostrar que vida sem risco não é vida de verdade. Obrigada a você. Ela beijou sua mandíbula. Por ter coragem de mudar. Por deixar suas paredes caírem. Por me amar mesmo eu sendo um furacão loiro de 1,65 metros. Especialmente por ser um furacão loiro de 1,65 metros. Eles ficaram assim, entrelaçados na cozinha da manhã, o café esfriando esquecido, o mundo lá fora esperando. Mas não havia pressa. Pela primeira vez em 15 anos, Gabriel não estava olhando o relógio, não estava mentalmente revisando a agenda do dia, não estava se preocupando com o próximo item da lista. Estava apenas ali, presente, vivo. A fazenda ainda precisava ser administrada. Os animais ainda precisavam de cuidados. O trabalho nunca terminava realmente. Mas agora havia equilíbrio. Havia momentos como este, roubados do tempo, onde nada mais importava além de estar ali, com ela. Gabriel? O que você está pensando? Ele olhou para ela, para aqueles olhos azuis que haviam visto através de todas as suas defesas, que haviam encontrado o homem enterrado sob anos de controle e medo. Estou pensando que você não pediu licença. O quê? Para entrar na minha vida, para virar tudo de cabeça para baixo, para me fazer sentir de novo. Ele sorriu, aquele sorriso raro que só ela conseguia tirar dele. Você simplesmente chegou e transformou tudo. E eu sou grato por isso. Todos os dias. Helena tocou o rosto dele, pequenos dedos traçando a linha da mandíbula. E você? Está feliz que eu não pedi licença? Mais do que feliz. Ele beijou a palma da mão dela. Estou vivo. De verdade. Pela primeira vez em 15 anos, estou vivendo, não apenas sobrevivendo. Então, ela se aninhou contra ele. Sem arrependimentos? Nenhum. Gabriel respondeu com certeza absoluta. E você? Nenhum. Exceto talvez deveria ter vindo mais cedo. Poderíamos ter tido mais tempo. Temos todo o tempo do mundo agora. Ele a apertou mais forte. Todo o tempo que quisermos. E ali, naquela cozinha iluminada pela luz dourada da manhã, com o cheiro de café e panquecas no ar, Gabriel percebeu algo fundamental. Ele havia passado 15 anos tentando controlar tudo para se proteger da dor. Mas ao fazer isso, também se protegera da alegria, do amor, da vida. Helena não apenas entrará sem pedir licença. Ela o ensinara que algumas das melhores coisas da vida acontecem exatamente quando você para de planejar, quando você solta o controle, quando você simplesmente permite. Lá fora, a fazenda Santa Clara despertava para mais um dia. Os funcionários chegavam, os animais mugiam e relinhavam, o trabalho chamava. Mas por mais 5 minutos, Gabriel ficou ali, segurando a mulher que transformará seu mundo. Não havia anel. Não havia promessas de casamento. Não havia planos definidos para o futuro distante. Apenas o presente, apenas o amor que crescia a cada dia, apenas a certeza de que juntos, mesmo sendo tão diferentes, ele com seu 1,89 m e controle, ela com seu 1,65 m e caos, eles faziam sentido. Porque no final, amor nasce justamente quando nenhuma regra consegue impedi-lo. Quando chega sem pedir licença e transforma tudo. E Gabriel não mudaria isso por nada neste mundo. E assim termina a história de Gabriel e Helena. Um amor que nasceu sem pedir licença e transformou não apenas uma fazenda, mas 2 vidas inteiras. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história. De verdade, sua presença aqui faz toda a diferença. Agora eu quero saber de você. Qual foi o momento que mais mexeu com o seu coração? Foi o primeiro encontro deles na varanda, aquele silêncio cheio de tensão? A cena da tempestade no estábulo? O instante em que Gabriel finalmente baixou a guarda e se declarou? Ou o final, 1 ano depois, mostrando que o amor venceu o medo?
Conta pra mim aqui nos comentários. Eu leio todos e amo saber qual parte mais marcou você. E se você gosta de histórias românticas, intensas e cheias de emoção, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana tem uma nova história esperando por você. Um abraço cheio de carinho. E até a próxima história.